seja bem-vindo ao canal Ponto de Vista. Eu sou o Raid e aqui compartilho com você a minha opinião a respeito da política e das coisas que acontecem na internet. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para sempre receber um conteúdo feito especialmente para você. Esse vídeo é um resumo de uma entrevista com mais de 1 hora de duração entre o ministro Marco Aurélio Mello e Kennedy Alencar lá no canal do UOL. Caso você queira ou tenha interesse em assistir tudo na íntegra, vou deixar o link na descrição do vídeo. Marco Aurélio Mello, ministro do STF, indicado em 1990 pelo seu primo presidente na época Fernando Collor de Mello, já ocupa o cargo de ministro do STF há mais de 31 anos. Irá se aposentar agora no próximo dia 5 de julho, completando 75 anos de idade. Ele, em entrevista, deu alguns posicionamentos que eu vou compartilhar com você. Bem, ele alega que os processos contra Jair Bolsonaro na época de deputado federal tiveram o seu voto contra ao andamento dos processos, por exemplo, como o caso da Maria do Rosário e o caso dos quilombolas, porque na visão de Marco Aurélio, na época em que Jair Bolsonaro ainda era deputado, ele estava coberto pela imunidade parlamentar. Então não haveria necessidade de dar continuidade aos processos. A respeito do novo ministro do STF, o que ele pensa sobre isso? Ele alega que, por exemplo, o PGR, Augusto Aras e o André Mendonça usam de decisões que favorecem e agradam os desejos do presidente da República, pois, segundo ele, Marco Aurélio, ambos tomam partido em decisões a favor de crença religiosa e não do Estado laico. E se eles fossem indicados para o STF, teriam grandes problemas. Ainda fez duras críticas à fala do presidente Jair Bolsonaro, que quer ter no Supremo alguém evangélico. No ponto de vista do ministro, o próximo indicado, além de técnico, deve ser analisado pelos demais no quesito humano. Não entendi, mas tudo bem. O que para ele, né, acho que deve ser alguém ateu. Marco Aurélio também se diz criador do projeto que deu vida à TV Justiça, visando a transparência para o cidadão ao assistir ali as questões do tribunal, né, do plenário, nos julgamentos da corte. Caso André do Rep. O ministro diz que apenas cumpriu a lei, pois André do Rep já estava preso há mais de 90 dias e não houve alguma renovação fundamentada para a permanência do traficante na cadeia. Ele apenas fez valer o habeas corpus, pois diz que a base do processo falhou e o Supremo deve ser sempre contra-majoritário, ou seja, contra a voz da maioria, e estar sempre pronto para cumprir a lei. Baita lei, né? Bom, se movimentar para mudar a lei é meio difícil. Ou não, né? Caso Cajuru e Bolsonaro. Marco Aurélio disse que a decisão de Barroso em solicitar a instauração da CPI da pandemia foi correta, pois, segundo ele e a lei, o presidente do Senado não pode engavetar o que lhe é solicitado pela minoria do Senado, pois já havia o que se prevê em lei, mais de 1/3 do Senado queria a instauração da CPI. Existe a necessidade de que homens cumpram a lei, e não a necessidade de novas leis. Eu acho que precisa de mais leis no Brasil e rígidas, mas bom. Sobre a conversa entre Cajuru e o presidente. Ele diz que não ficou afrontado com a fala de pedido de impeachment para ministros do STF. Apenas quis fazer valer a mesma regra que o Barroso, né? Já que um pediu lá, o outro pede aqui. E não vê que o presidente cometeu crime de responsabilidade. Foi apenas um bate-papo político. Porém, ele ressaltou que decisões monocráticas geram um perigo, né, de insegurança jurídica. Por quê? Porque nesses momentos o plenário precisa seguir a decisão monocrática e pode dar o entendimento de que existe aquele complô contra o mandatário da nação. Sobre a pandemia. Ele diz que o negacionismo levou muitos ao óbito e que, por exemplo, pedidos que chegaram da OAB para o PGR, como, por exemplo, do presidente ter cometido um crime à vida porque ele andou sem máscara, ele falou de tratamento precoce e tudo mais. Disse que essas coisas cabem ao Aras, né? Ao atual PGR. As coisas do Aras são do Aras.
Porém, deu aquela cutucada também. Disse que a vida não dá direito ao arrependimento. Antes pecar por ato comissivo do que por ato omissivo. Bom, então onde fica a justiça em tudo isso? Ainda mais sobre a pandemia, Marco Aurélio Melo disse que é a favor do isolamento social, mas alguns trabalhos precisam permanecer porque são essenciais. Alguns? A manicure não é essencial? Cabeleireiro, o cara que vende pipoca, churrasquinho, enfim. Ainda criticou o presidente dizendo que muita coisa aconteceu devido à fala e ao comportamento dele. Por exemplo, dizer que é só uma gripezinha. Mas quem disse isso, Marco Aurélio, foi o Drauzio Varela, né? De cada 100 pessoas que pegam o vírus, 80, 90 pessoas têm um resfriadinho de nada. Pessoas têm um resfriadinho de nada. Kennedy Alencar ainda coloca a culpa dos óbitos na costa do presidente. Na visão do Kennedy, essas coisas que o presidente faz motivam as pessoas a fazer as coisas iguais a ele. E por isso que o chamam de gênio. Bom, se seguirmos esse raciocínio, as pessoas que foram para a cadeia depois do Lula por roubar ou por cometer corrupção foram motivadas por ele. Então nós podemos chamar os corruptos e bandidos de Lula? Vai saber, né? Agora um detalhe. Em julho de 2017, o ministro fez um discurso no seminário de verão na Universidade de Coimbra e falou sobre a sua preocupação de se eleger um populista de direita como presidente. Diz ele que já temia pela nação e pela eleição de Jair Bolsonaro. Ainda afirmou o ministro que a eleição de 2018 foi um plebiscito de ser contra ou a favor do PT, e não a favor de Bolsonaro. Qual a visão do ministro a respeito de impeachment? Ele diz que o impeachment é algo muito negativo para a nação, para a visão exterior também. É melhor que se cumpra o rito, ou seja, é melhor que o presidente fique até o final do cargo. Quando foi perguntado se foi certo ou errado o impeachment de Dilma e de Collor, ele saiu pela tangente. Ele devolveu com outra pergunta: estamos melhores ou piores? Riu e ficou por isso mesmo. Cara, como esse pessoal do STF, eles esquecem das coisas que já aconteceram no Brasil, mas olha o mensalão, o banistado, esses caras vivem realmente em outro mundo. Sobre o regime de 64 e a atualidade. Kennedy Alencar perguntou para ele se ele tinha o mesmo ponto de vista do passado, pois Marco Aurélio disse que o regime militar foi um mal necessário na iminência de uma revolução comunista no Brasil. Na atualidade, o ministro não vê a condição e apoio dos militares para esse tipo de ação. Os tempos são outros e ainda vivemos uma democracia. Sobre a suspeição de Sérgio Moro. O ministro disse que não foi a fundo ao caso, mas deu parecer de que Moro não deveria ser ou se tornar suspeito da noite para o dia. Faltou clareza de fatos para tal execução. E sobre um possível efeito dominó para outros processos que incluísse o juiz. O que ele falou? Se Moro se tornou suspeito em determinados processos, por que não se tornaria em outros? Então não dá para usar dois pesos e duas medidas. Sobre o sistema de escolha e permanência no STF. O ministro deu o exemplo dos Estados Unidos, da Suprema Corte, porque lá os Supremos trabalham de maneira vitalícia, ou seja, deixam o cargo por incapacidade ou por óbito. Por ele, aqui no Brasil, nós teríamos o mesmo sistema vitalício. Segundo Marco Aurélio, ele é o melhor juiz hoje do que ontem. Agora, sobre o sistema de escolha, ele disse que deve haver o correto julgamento do Senado sobre a capacidade do concorrente ao cargo, seja por escolha de uma lista ou então por escolha do presidente da República. Sobre a política de armamento da população. Marco Aurélio não vê com bons olhos esse tipo de política, pois acredita que no final das contas a arma será subtraída pelo ladrão. Bom, de qualquer forma, ele precisa apreciar mais a questão para ter uma melhor análise. Porém, é totalmente a favor da limitação de armas para o cidadão. O que o ministro vai fazer depois de se aposentar? O ministro disse que ainda não tem ideia do que vai fazer, e nem preocupações financeiras, porque ele tem uma herança, né, que foi deixada para ele. Quer ter uma vida menos corrida, quer ler mais, e que se fosse para enriquecer durante a vida,
não teria optado por ser juiz, pois ser juiz é fazer voto de pobreza. Meu Deus. Detalhe é que o salário do ministro do STF é quase ou superior a 40 mil reais por mês, fora os benefícios, né? Pô, belo voto de pobreza esse, hein, cara? Deu até vontade de ser pobre, só que pobre desse jeito aí. Não pobre com um salário mínimo, ou aquele pobre que sai pro trabalho na rua e não sabe quanto vai trazer para casa, ou aquele pobre que depende do Bolsa Família. Pera aí, as definições de pobre foram atualizadas. Ai, ai, viu? Para finalizar, Marco Aurélio Melo, né, foi indicado pelo seu primo e presidente. Peraí. Quando o Bolsonaro foi indicar alguém ali para a Polícia Federal, deu toda uma treta porque disse que ele era amigo, né? Bom, enfim, vamos voltar no caso aqui, né? Marco Aurélio foi indicado lá em 1990 pelo seu primo e presidente na época, Fernando Collor de Mello. Votou em Lula para presidente e afirma que Lula contribuiu para a luta contra a desigualdade e esse aspecto foi positivo para a nação. Desigualdade, Lula? É sim, baita desigualdade essa, né? Ainda diz que votou de maneira consciente. Bom, enfim, né? Sobre Dilma, ele diz que ela quis governar sem apoio e acabou virando uma piada. Acredito que para as próximas eleições deve aparecer alguém de centro. E 2018, as eleições de 2018 ele votou no Haddad. Na visão dele, Haddad foi um bom prefeito para São Paulo e ele faria de tudo para recuperar a imagem do PT, a qual Marco Aurélio achou que seria um partido diferente dos demais. Eu falo para vocês que esse pessoal do STF vive no mundo da lua. Cara, tinha roubado a torta e a direita e o próximo ia limpar a imagem. Bom, qual que é a preocupação do cara com o país? Acho que nenhuma, né? Vai entender o que esses caras pensam, velho. Bom, por fim, Kennedy perguntou para ele: próximas eleições, Lula ou Bolsonaro? Ele disse que prefere não ter que viver esse momento. Bom, nem precisa falar que ele iria votar no PT, né? Sobre Bolsonaro, ele ainda reafirma mais uma vez que foi um trabalho de uma mera rejeição da população contra o PT e a sua corrupção. Mas ele acha que agora isso aí é página virada. Só faltou a hashtag Volta PT, né, Marco Aurélio? Bom, esse foi o resumo de mais de uma hora de entrevista que eu trouxe especialmente para você. Tire suas conclusões e escreve aí, comenta seu ponto de vista a respeito de tudo que foi dito. Deixa o seu like, compartilha com alguém e, se Deus quiser, volto numa próxima oportunidade. Até mais.